Teste. Alô. Testando, tá gravando. Vamos lá? Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje a gente tem então uma aula especial. O pessoal que já está há mais tempo, talvez já tenha pego isso alguma vez, o pessoal que está há menos tempo não, mas sempre quando a gente está próximo a começar um tempo forte dentro do tempo litúrgico, né? E na semana que vem a gente começa o nosso ano novo no tempo litúrgico, a gente vai começar o tempo do advento. Então, o ano litúrgico, ele começa um pouco antes do ano civil, né? A gente tem aí a divisão do ano civil, né? Que os filósofos aí vão questionar, né? O que significa o ano novo, né? Eu lembro uma vez eu descendo no elevador de manhã, no dia 1º de janeiro, aí entrou lá um vizinho, né? O vizinho olha pra mim, tudo mudou, né? Aquela questão, né? Puxa, nada mudou, né? Passou um dia. Ao mesmo tempo, parece que nós, homens, né, precisamos desses marcos, né? A gente precisa o tempo inteiro se renovar, né? A gente precisa desses momentos assim que a gente faz ali, ó, um Ctrl Alt Del, assim, né? Vamos fazer aqui um boot, vamos repassar o que está indo bem, o que está indo mal, né? Várias vezes a gente já falou aqui na catequese que nós cristãos deveremos fazer esse exame de consciência todos os dias, né? É um dever diário, né? Eu costumo usar aquela comparação com quem faz a contabilidade de uma empresa, né? Todo dia vai botar lá as entradas, as saídas para saber se a empresa está dando lucro. E em aulas passadas eu já falei, né? Se o nosso maior empreendimento nessa vida é alcançar o céu, é sensato que todos os dias a gente faça a contabilidade de como anda a nossa vida espiritual, né? Que é o exame de consciência diário. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? Quais são os propósitos? O que eu posso fazer melhor amanhã? Né? E eu já convidei assim, a fazer propósitos bem concretos, né? Não fazer aqueles propósitos abstratos que acabam se perdendo. Hoje eu tive muitos pecados da gula, então amanhã eu vou fazer o propósito de comer melhor, né? Isso vale aí para o ano novo também, né? A gente sempre faz esse propósito, né? Mas como é que a gente traduz isso em fatos concretos? Assim, puxa, onde que eu estou escapando na gula? Sei lá, é no café da manhã, né? Que eu como lá sucrilhos, como pão com queijo amarelo, presunto gorduroso e tal. Então você faz um propósito concreto até do que você vai comer exatamente no café da manhã, né? Não deixar para decidir na hora ali da fome, né? Quando a gente concretiza, e quanto mais a gente concretiza, mais fácil a gente realizar. Quando a coisa fica no abstrato, a gente se perde na hora de realizar, né? Então eu fiz lá o propósito, eu preciso ter mais atento com a minha esposa, mais atento com o meu marido, né? De novo, eu estou muito abstrato, né? Como é que eu vou fazer um propósito concreto? Pode dizer, sei lá, amanhã, no meio do dia, eu vou telefonar para minha esposa para perguntar se está tudo bem, dizer que eu estou com saudade, né? Então eu posso botar até um alarme no meu celular para 2 da tarde lá, ligar para lá, ela, amor, tudo bem? Não, tá tudo bem, só queria saber se você tava pensando em você e tal. Pô, beleza, realizei o propósito e tal, né? Se a gente nunca faz isso, faz a primeira vez, a mulher até desconfia, assim, pô, ele tá querendo alguma coisa, porque ele tá me ligando aí 2 da tarde aí pra falar isso, mas são bons propósitos, né, para acender essa questão aí da chama do amor, né? E quando a gente tem uma virada de ano... Só para adicionar uma coisa, no meio empresarial as pessoas pensam assim também, você tem um objetivo que é um objetivo abstrato, vago, mas não é aquilo que as pessoas vão fazer, o objetivo está lá só para ficar escrito para as pessoas entenderem. E um monte de desmembra em... É isso aí. Com números, com resultado, né?
Não, foi exatamente a comparação que eu fiz, né? A nossa santidade como uma empresa. Então, é uma questão pragmática até, né? Você conseguir alcançar metas maiores, né? A partir de pequenos passos, né? Uma catedral é construída com pequenos tijolos, assim, né? Então é isso aí. Quando a gente diminui para o pequeno, a gente ajuda a concretizar. Para a virada de ano, né? Façam propósitos também, né? Não apenas assim como os pagãos fazem, né? De vou perder peso, vou voltar a malhar. Faça esses propósitos concretos, né? Tendo em vista também a sua vida espiritual, né? Tendo em vista o crescimento de virtudes, tendo em vista o crescimento em conhecimento da doutrina, tendo em vista diversos aspectos que podem fazer de você uma pessoa melhor, né? Nós cristãos precisamos sempre andar para frente. Não existe um cristão que fica parado. Quem fica parado vai para trás. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Não existe parar na caminhada, né? O trabalho da vida ascética é um trabalho para a nossa vida inteira. A nossa vida inteira a gente vai se empenhar em ser o mais santo que pudermos, né? Renato, mas isso é um exagero? Não é um exagero. Isso é um mandato divino. Isso é um mandato imperativo de Jesus Cristo, que nos pede: sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Ele nos chama a essa perfeição, né? E ainda que isso nos pareça utópico, ainda que isso nos pareça algo que não pode ser realizado, nós contamos com a graça, né? Por nós mesmos não conseguimos realizá-lo, mas temos uma graça que nos move nessa direção. E temos o testemunho dos santos. Ao longo aí de mais de 2000 anos de história da igreja, né, em todas as gerações houve homens e mulheres santos, né, que estão aí para dar exemplo que a santidade é possível, sim, né? São José Maria Escrivá acrescenta, né, meu filho, que eu e você nos comportemos da forma como Deus quer, dependem muitas coisas grandes. Muitas coisas grandes. Então, você fazer no seu dia a dia aquilo que Deus espera que você faça, dependem muitas coisas, né? Muitos desses frutos não iremos nos dar conta deles, né? Então, você nunca vai saber o efeito que teve o sorriso que você deu para a pessoa que entrou no elevador, né? Às vezes, um pequeno gesto singelo tem um efeito que a gente não tem como mensurar, né? Eu já dei o exemplo aqui, né, do Nando, né? É um paroquiano nosso aqui, né, que foi almoçar com o chefe dele, né, no trabalho. Vamos lá almoçar, no restaurante, vamos. Aí serviu o prato, isso aqui. Bênção dos alimentos, né? Interessante, você faz isso sempre antes de almoçar? Não é. Pô, que bom, né? A gente tem comida, né? Eu sempre agradeço a Deus que a gente tem comida. Pô, o cara se converteu. Era um cara que nunca tinha ouvido falar de fé, de nada. Assim, já ouviu falar de Jesus Cristo, mas nunca teve um contato mais forte com a fé e se converteu. E o primeiro passo para a conversão dele foi um sinal da cruz antes do almoço, né? Então, essas pequenas coisas, né? Eu digo assim, para a gente não abrir mão disso, né? Pô, vamos lá, tô com pressa aqui para comer, tem que voltar logo pro escritório e tal, isso aqui, cara, você vai fazer ali uma bênção dos alimentos, não vai te durar 2 segundos ali às vezes, né? Assim, você pode só fazer o sinal da cruz ou faz uma fórmula pequena, né? Os meus filhos lá, eles almoçam na escola, né? Uma escola católica, eles fazem lá, Menino Jesus que nasceu em Belém, abençoa esta comida e a nós também, né? Então, às vezes quando eu estou almoçando com eles, eu repito essa que eles já fazem, essa na escola, aí eles já sabem de cor, aí eles querem, eu quero abençoar, né? Normalmente quando eu estou sozinho eu faço: abençoa, Senhor, a nós e esses dons que da vossa liberalidade recebemos por Cristo nosso Senhor, amém. Pode complementar, né? Que o Rei da Eterna Glória nos conduza à mesa celestial. Pronto, durou 2 segundos, né? E você fez uma ação de graças, que é um bom propósito, um bom meio para se lutar contra a gula, né? Tem um livro do padre Paulo Ricardo, que depois ele transformou em curso, que é Terapia das Doenças Espirituais, né? Entre os remédios, entre os tratamentos do vício da gula, né? Que é um vício que nós, no século XXI, né, padecemos tanto, né? A gente está passando aí o número dependendo da região que você for fazer a estatística, o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade supera as pessoas desnutridas, né? Então, o vício da gula é um vício do século XXI, né? E às vezes um tratamento é você reconhecer que aquele alimento é
é dádiva de Deus, né? Da ação de graças, né? Para que você não transforme o seu ventre num ídolo, né? Enfim, então estamos concluindo o nosso ano litúrgico. Essa é a última semana do ano litúrgico, né? Que se encerra aí com essa festa, com a solenidade, não é festa, é solenidade, né? Dentro da liturgia, quanto maior a dignidade de uma data, existe essa classificação, né, na igreja. Então hoje é solenidade de Cristo Reis, que é a festa top A, né? Depois de solenidade tem festa, depois tem memória, né? Então, ou os dias comuns. Hoje é solenidade de Cristo Rei, é a semana que encerra o tempo litúrgico. Na semana que vem a gente vai começar o tempo do advento. O que significa advento? É um tempo, pode pensar dessa forma, vamos chegar, é um tempo de espera, né? Oi? O vento vem de vinda, né? Esse prefixo, prefixo, né? Ad significa próximo, né? Então, o advérbio, aquele que está próximo do verbo, ad é perto. Advento está próximo à vinda. A vinda está próxima. A vinda de quem? A vinda de Deus, a vinda de Cristo. E a igreja nos fala, né, de mais de uma vinda de Cristo. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele vai bater muito nessa tecla da vinda do Messias, né? Isso era algo presente ali no Antigo Testamento. E a gente vai ver agora nas leituras, né, das missas desse tempo do Advento, vai estar muito presente o livro do profeta Isaías, né? E a gente vai classificar aí duas vindas, né? Alguns autores vão colocar uma terceira vinda de Cristo, né? Então, Renato, terceira vinda? Não. Cair numa prova, não, vocês não fazem prova. Tem uma época que o Pedro fazia prova. São duas vindas de Cristo. Que existe essa chamada terceira vinda de Cristo, que é a vinda de Cristo no hoje, né? Que é um ponto para a gente tratar aqui na nossa aula de hoje, né? Então, o que é a primeira vinda de Cristo? É essa que a gente vai celebrar agora, no Natal, né? A segunda vinda de Cristo é aquela que vem no fim dos tempos, né? Deus veio na humildade da carne, né? Quando você fala encarnação, né? O que significa a encarnação, né? Nós cremos na encarnação do Verbo. Era Deus que estava lá presente no transcendente, Deus que estava presente nos céus, ele passa a ser também matéria. Ele passa a ser um homem, como nós, igual a tudo e nós, exceto no pecado, né? Então, esse grande mistério da nossa fé, que chamamos de encarnação, né? O Verbo se fez carne, né? A palavra de Deus, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne. Lembram aquelas aulas lá sobre Santíssima Trindade, que a gente falou lá atrás, né? Que Deus, Pai, quando ele se manifesta, né? Ele faz um ato. Esse ato é algo tão poderoso que é o próprio Deus, né? Então ele se manifesta, ele fala, né? A Bíblia vai usar esse símbolo, né? Que é a palavra, né? Isso é um símbolo, né? É um símbolo que é um Deus que age. E a ação de Deus é algo que é igual a ele. Igualzinho. Perfeitamente igual. A gente fez aquela comparação quando a gente falou da aula da Santíssima Trindade, né? Se eu, Renato, criar na minha cabeça uma imagem do que eu sou, deixa eu pensar o que eu sou. A imagem que eu, Renato, tenho de mim mesmo, ela não é exatamente igual àquilo que eu sou, né? Se eu olho para o Yuri, eu faço uma imagem do Yuri na minha cabeça, essa imagem não é exatamente o que ele é. Existe uma diferença entre a imagem que eu faço e aquilo que é. E isso vale para todas as coisas, né? Vejo uma mesa, eu faço uma imagem do que é a mesa na minha cabeça, né? Mas se eu fechar os olhos, eu não vou talvez reproduzir na minha mente todos os detalhes dessa mesa aqui. Então, isso vai um pouco àquela teoria de Platão da caverna, né? Que a gente capta a realidade como sombras numa caverna e não como a realidade é. No caso de Deus, não. Quando Deus faz um projeto daquilo que ele é e verbaliza isso com a sua palavra, essa palavra corresponde exatamente o que ele é. São iguais em substância, são homousios, né? Então, o Verbo era Deus, como nos ensina São João no seu prólogo, né? O Verbo era Deus. Deus
Pai se manifesta no seu Filho e eles são iguais em substância. Só foi a aula lá de trás da Santíssima Trindade, né? E esse amor do Pai pelo Filho, né? E o filioque que procede do Pai e do Filho, volta do Filho para o Pai, né? Procede do Pai e procede também no Filho. A gente ressalta isso porque isso foi divergência, uma das divergências que levou ao cisma, né? Algumas igrejas ortodoxas aí do Oriente, que era essa discordância em relação ao filioque que tem no nosso credo, né? Procede do filioque, traduzindo em português, procede do Pai e do Filho, né? E alguns ortodoxos entendiam que procedia apenas do Pai. Mas enfim, isso foi questão lá daquele começo, eu não vou voltar aqui. A questão de hoje é que este verbo, que é igual a Deus, né, em tudo, qual é a diferença deles? A diferença deles se dá naquilo que é próprio deles, no imanente deles. Eles são iguais em substância, mas a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo está exatamente na sua ação. O Pai gera o Filho não gera o Pai. Então, essa que é a diferença essencial, uma diferença mais de atitude do que uma diferença de essência. Em essência e substância são iguais, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em atitude, só o Pai gera o Filho não gera o Pai. E o Pai e o Filho, a palavra, às vezes a gente se atera às palavras como está, né? Procede do Pai e do Filho o Espírito Santo, né? É a palavra que está no catecismo, né? Do Pai procede o Espírito Santo e do Filho também, né? O Pai não procede do Espírito Santo, o Espírito Santo procede do Pai. O Espírito Santo procede do Filho, o Filho não procede do Espírito Santo. Captaram essa diferença, né? Então, a diferença que está entre as três pessoas da Santíssima Trindade está simplesmente imanente a eles, né? Dentro daquilo que... Essa palavra imanente é dentro daquilo que está em Deus. Tudo que está fora de Deus transcende a Deus. Então, a diferença para o que está fora é igual. Quem cria é o Pai, quem santifica é o Filho. Não, quem cria é o Pai, quem redime é o Filho, quem santifica é o Espírito Santo. É uma classificação só didática. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo redimem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo santificam. A ação que é divergente entre eles é essa. O Pai gera, o Filho e o Pai procedem o Espírito Santo. A aula de hoje, voltando, o Filho, então, que está lá no transcendente, está lá no céu, né? Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Entre as coisas invisíveis estão as coisas espirituais. Esse Filho passa a ser matéria, né? E é isso que a gente vai festejar, né? No dia 25 de dezembro. E esse tempo em preparação, né? O Natal é a festa mais importante dos cristãos? É a Páscoa, tá? Essa seria a segunda festa mais importante, né? Claro, quando Deus vem para nos salvar, é algo muito importante, mas mais importante é a festa onde Ele efetivamente nos salva, por meio de sua paixão, morte e ressurreição, né? Então, a festa, a Páscoa é a festa principal dos cristãos, né? O Natal seria a segunda. Para já ter uma preparação, né? Tanto essa festa da Páscoa como essa festa do Natal são festas tão importantes que a igreja entende que precisa haver uma preparação para esse dia. E essa preparação se dá nos aspectos da vida interior, né? Então, o ano litúrgico, ele tem dois grandes tempos de penitência, né? O Advento é um tempo de penitência. Eu sempre tenho cuidado aqui quando eu falo na palavra penitência. Acho que a gente já bateu muito nessa tecla, nessa turma, talvez vocês não tenham, mas já teve muita turma aqui que levantava o dedo, assim, pô, eu não entendo esse negócio de eu ainda ter que fazer penitência, pô, a vida já é tão amarga, tão sofrida, por que a igreja me pede para fazer penitência, né? Eu acho que é sempre bom lembrar. Né? Deve ter algo de bom nisso, né? Porque os santos todos fizeram. Né? Os santos faziam oração, os santos faziam penitência, né? Então, se você for pegar a biografia dos santos, você vai ver que a penitência estava presente lá. 2. A penitência vai vir na sua vida, quer você queira ou não, né? A gente já falou disso aqui também, né? No Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, no mundo há de ter tribulações, né? Mas coragem, eu venci o mundo, né? Então, quer você queira ou quer não, um dia o mundo vai te dar uma rasteira. Vai vir uma doença, vai vir um desemprego, vai vir uma dificuldade financeira, né? Pelo menos na vida da grande maioria de nós, né? Quase na totalidade de nós, a vida não vai ser um mar de rosas, né?
Então, quando você se propõe a fazer penitências ativas, eu vou chamar dessa forma, né? A penitência ativa é aquela penitência que eu imponho a mim mesmo. Isso prepara a sua pessoa para as penitências passivas, né? Aquelas que você não escolheu, que caíram no teu colo, né? Vai lá, meu filho, mata no peito e se vira com isso daí, né? Então você prepara, né? Porque quando você se acostuma a abrir mão das coisas, né? Hoje eu vou comer um pouco menos, né? Do que eu gostaria, né? Um dia aí que, sei lá, tá passando por uma dificuldade financeira mais séria e realmente falta comida, né? Você já está um pouco acostumado, né? Criticam muito aí alguns Instagramers, eles chamam dos Enzos, né? A geração dos mais jovens atuais, que o pessoal é muito cheio de frescura, né? Bom, talvez a gente seja cheio de frescura porque a gente se acostumou com uma vida muito fácil, né? Então, você colocar pequenas penitências ajuda a você a não se prender àquilo que é agradável sensorialmente. Então, na hora da luta, o seu espírito está mais forte, né? Então, se você se acostuma a levantar da cama na hora, isso é penitência? Às vezes isso já é penitência, né? Então, eu vou fazer como penitência acordar um pouco mais cedo. E essa é uma penitência muito boa para fazer nesse tempo do advento, né? Dentre todas as práticas de penitência aí que a igreja propõe, né? Uma penitência que tem tudo a ver com o advento é uma penitência chamada vigília, né? O que é fazer vigília? É diminuir o seu tempo de sono, tá? Houve santos que faziam isso às vezes de uma noite inteira, né? Pega aí São José Maria Escrivá, ele fazia vigília todas as quintas-feiras, né? Ele não dormia nas quintas-feiras, que era uma forma dele se relacionar com o Getsemane, né? Que foi numa quinta-feira em que Cristo pede: puxa, não conseguiste ficar uma hora aqui rezando comigo, vocês foram dormir, né? Então, São José Maria gostava de fazer vigília nas quintas-feiras, né? São José Maria, um santo. Então, era uma pessoa que, além de ser um santo, foi o fundador do Apogeu, ele tinha um carisma fundacional, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer vigília de uma noite inteira não é para a maioria de nós, tá? Uma pessoa que está muito elevada em santidade consegue isso, né? Se você está fazendo vigília de uma noite inteira, isso te levar a ser um mau pai de família no dia seguinte, um mau trabalhador no dia seguinte, você está cansado, não faça, né? Prefira penitências mais suaves, né? Mas a penitência tem que ser para você, não pode ser a penitência para tua esposa, por exemplo. Eu passei a noite em claro e, fiquei super mal-humorado, jogando faísca em cima dela. Não faz sentido, né? Então, essa penitência era de um santo. A vigília para nós, às vezes, sei lá, meia hora mais cedo. Eu acordo 6 horas, eu vou acordar 5h30. Né? Provavelmente, se você diminuir meia hora no teu sono, a não ser que você já tenha um período de sono que está na faixa, assim, né? Eu precisaria de 7 horas de sono, por conta das circunstâncias da minha vida, eu já durmo 6 horas de sono. Aí não, né? Mas se você dorme 8 horas por noite, né? Você se propor a dormir meia hora a menos, e aí poderia ser ou vai dormir meia hora mais tarde, ou vai acordar meia hora mais cedo, né? Essa já pode ser a sua vigília, né? Não precisaria nem ser todos os dias, né? Mas fazer isso alguns dias, assim, é uma prática de penitência, né? E por que é adequada para o advento? Porque a vigília tem esse a ver com essa expectativa, essa espera. Eu não estou dormindo porque eu estou vigilante à espera, né? Existem essas parábolas, né, no Evangelho, né, das virgens nécias, por exemplo, né, que as virgens que estavam vigilantes foram comprar óleo para abastecer as velas, né? As nécias estavam dormindo, né? Então, a vigília tem tudo a ver com essa. Eu estou aqui de antenas ligadas porque o Senhor está para chegar, né? Eu estou aqui atento porque o Senhor está para chegar. Por isso que é uma prática de penitência que a gente recomenda que seja feita durante esse tempo do advento, né? Então, a gente vai comemorar a primeira vinda de Cristo, né? Quando Deus se fez carne e veio na sua primeira vinda, e a gente vai rememorar a expectativa da segunda vinda de Cristo, né? A tradição nos ensina, né, e a Bíblia também, que chegará um momento que Cristo virá novamente, né? São Paulo vai colocar isso nas suas cartas, né? Que olha, esse tempo está próximo, vede aí os sinais dos tempos. Então,
talvez a maior parte de nós não venha a estar vivo nesse momento, né? Mas a gente não sabe quando vai ser. Em algum momento a tradição nos conta que haverá essa segunda vinda de Cristo e será o fim, né? Haverá novos céus e nova terra, né? O mundo vai acabar, né? E mesmo quando você esquece a fé, se você levar em conta apenas o aspecto mais cientificista material das coisas, é muito fácil a gente entender que provavelmente o planeta tem os dias contados, né? Isso independente de efeito estufa, poluição, né? O próprio Sol, a gente sabe que a energia solar, hoje a gente sabe que ela é feita a partir da fusão de átomos de hidrogênio em hélio, né? Ora, hidrogênio é matéria. A expectativa é que em algum momento esse hidrogênio vai acabar. Assim como as estrelas, né? O Sol é uma estrela, as estrelas acabam, né? Vira ali estrela cadente, ela cai, né? Então as estrelas têm uma vida contada, elas não são infinitas, né? Um dia, talvez o nosso Sol acabe, né? Um dia, né? Diziam lá, acho que nos anos 80, 90, eu lembro que teria a volta do cometa Halley, que o cometa Halley viria, vocês lembram disso? Em choque com a Terra, né? Tinha lá uns profetas lá falando lá que o mundo ia acabar e tal, né? Pô, o cometa Halley veio, foi em 92, eu não lembro qual era o ano, passou longe da Terra, né? Mas existe a expectativa de que pode ser que algum dia, de fato, né, um asteroide desses, um cometa, se choque com o planeta, né? Eu não sei, existem muitas coisas, né? O nosso ser biológico é um ser que é frágil, né? Então, mesmo do ponto de vista material, científico, né, não é nenhum absurdo eu pensar que o mundo um dia vai acabar, né? Aí entra a questão da ideologia, né? A ideologia vai pensar que não, mas quando isso chegar, a ciência já evoluiu e o homem vai ter, sei lá, um trampolim enorme que ele vai botar para o cometa bater e voltar para o outro lado. É questão de ideologia, né? A nossa ciência, acho que é vã a gente pensar dessa forma, que um dia ela vai superar qualquer adversidade natural, né? Que é esperado que em algum momento aconteça. Quando vai acontecer, ninguém sabe, né? E como ninguém sabe, né? Voltando aí para a temática da fé, né? Acreditamos, né, que teremos a segunda vinda de Cristo, quando ocorrerá o juízo final e haverá novos céus e nova terra, né? Tudo vai mudar, esse mundo vai mudar, não sabemos como vai ser o depois e não sabemos quando vai acontecer. Como não sabemos quando vai acontecer, somos convidados a estar vigilantes para essa terceira vinda de Cristo, que não é uma vinda de Cristo real, o Cristo é real, né? Mas é uma coisa mais, no sentido, ela é mais imperativa do que uma realidade física, né? Cristo vem no hoje. Então, Cristo veio fisicamente na sua encarnação, Cristo virá fisicamente de novo, revestido de sua glória no fim dos tempos, e Cristo vem no hoje, no dia a dia das nossas vidas, Cristo nos visita. Somos batizados, né? Somos templo do Espírito Santo, temos a Santíssima Trindade dentro do nosso ser, né? E devemos nos relacionar com ela para que Cristo floresça em nós, para que possamos dizer como São Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então Cristo nos visita o tempo todo. Então, outra prática, aqui eu não chamo de prática de penitência, mas é uma prática de piedade, que o que são práticas de piedade? A oração, o terço, uma visita ao Santíssimo, a missa, tudo isso são práticas de piedade, né? Aquela senhorinha, ela é muito piedosa, o que eu quero dizer com isso? É uma senhora que vem sempre na igreja, está sempre ali rezando para o Santíssimo e tal. Então, qual é uma prática de piedade que a gente deve exercer sempre, mas em especial nesse tempo do Advento? Uma coisa chamada presença de Deus, né? Ter presença de Deus, né? Quando a gente entrar no quarto bloco do catecismo, que a gente vai falar da oração, o catecismo ele fala de consciência de Deus, que talvez seja até mais adequado do que falar em presença de Deus, né? Presença de Deus é o saber que Deus está presente, né? Então, Deus está presente sempre, né? Ele não é onipresente, Deus está sempre presente, mas nem sempre eu estou consciente para o fato de que Deus está presente. Então, treinar isso ao longo do tempo do Advento, né? Se preparar para o Cristo que vem no hoje, olha, Cristo está aqui. Então, ver aquilo que você faz oculto, né? O tempo inteiro você agir com consciência que, ó, Deus está aqui do meu lado, está vendo o que eu estou fazendo.
Dizia, né, que um casal de amigos, namorados, que o rapaz me confidenciava que tinha dificuldade, né, de manter a castidade antes do casamento, né, quando ele estava no carro com a namorada dele. E uma vez o diretor espiritual falou para ele, né, olha, haja com a sua namorada dentro do carro como se a mãe dela estivesse sentada no banco de trás. Você não vai fazer isso com ela se a mãe dela estiver sentada ali no banco de trás, né? Então, se você tiver a presença de Deus e ter ciência que Deus está sempre presente, é como se tivesse a mãe dela ali, ó. A mãe dela não está, mas Deus está presente, Deus está vendo, né? Então, peraí, Deus está vendo ali. Você ia perguntar? Vamos lá. Quando você vai falar do reino de Deus, né? O reino de Deus vai ser o paraíso, né? O reino de Deus ele já está entre nós em semente a partir do momento da encarnação do Verbo. Quando Cristo vem ao mundo e já começa a vencer o pecado, começa a vencer o demônio, começa a exercer a sua vida, né? E lembrando lá das aulas de Cristo, das aulas de Cristologia, toda a vida de Cristo é redentora. Cristo salvou a gente apenas na sua paixão na cruz? Não. Tudo que Cristo fez na sua vida tem um papel redentor. No momento que ele estava ali suado, ajudando São José na carpintaria, ele já estava nos redimindo. Então a gente entende que a vitória contra o mal, e portanto o começo do reino de Deus, já começou a existir em semente ali, né? Mas ele mesmo vai nos explicar por meio de várias palavras, olha, ele começa como uma semente de mostarda, mas ele vai se desenvolvendo e vai florescer até ser uma árvore frondosa. Esse reino de Deus, então, ele já está presente entre nós, né? E ele chegará ao seu apogeu no fim dos tempos, né? E foi muito bom você fazer essa pergunta, porque esse é um ensinamento que escandaliza algumas das pessoas, né? A gente está acostumado a raciocinar de uma forma muito materialista, né? A gente ainda vive um tempo muito materialista, cientificista. Então, existem algumas ideologias, entre elas a teologia da libertação, que vão pregar que o reino de Deus vai vir no imanente, né? E agora não é o imanente de Deus, o imanente é aquilo que está dentro. Então, o reino de Deus vai vir aqui. Então, tem algumas ideologias que falam, olha, como vai ser esse reino de Deus? A partir da perfeição humana. A gente vai vencendo os nossos vícios, a gente vai vencendo a maldade, vamos nos esforçando para ser melhores, vamos evangelizando, então mais e mais as pessoas vão deixar a sua vida de pecado e vão viver uma vida de santidade e construirmos um mundo aqui que é perfeito, em que ninguém agride ninguém, que todo mundo é solidário, que todo mundo ajuda o outro. Pô, muito bonito, só que isso não vai acontecer, né? Isso é uma ideologia, né? Deus nos ensina, né, nos seus escritos que haverá novos céus e nova terra, né? Então, quando Cristo fala daquilo que vai acontecer antes do fim dos tempos, da plenitude do reino de Deus, ele fala em guerras, ele fala em pestes. Agora, nesse último mês aí de novembro, se vocês pararem para prestar atenção, as leituras do Evangelho estavam muito ligadas a essa parte dos novíssimos, esses temas aí de fim do mundo, né? Toda essa parousia é a palavra que se dá para isso, né? E Cristo não nos descreve, né, uma sociedade que vai humanamente se aperfeiçoando, até que todos seremos irmãos e daremos as mãos e cantaremos Imagine, né? Não é dessa forma. Mesmo que todos os seres humanos fossem perfeitos, né? Obrigado, Valéria. E não houvesse o pecado, já chegou perguntando? Eu já cantei essa música. Já cantou essa música. Imagine? Eu também já cantei. Mas mesmo que todos nós fôssemos assim perfeitos, né? Ainda haveria o mal natural, o mal que não é humano, né? Ainda haveria terremotos, ainda haveria doenças, né? Ainda haveria catástrofes naturais, né? E o reino de Deus é a perfeição sem todas essas coisas também, né? Mesmo que não houvesse o pecado, né? O mundo ainda não seria perfeito. Então, essa perfeição
que há de vir depois da segunda vinda de Cristo, né, onde contemplaremos Deus face a face, não vai vir de uma forma humana e progressiva, né? Então, qualquer pensamento nessa direção é ideologia, né, e utopia, uma coisa que simplesmente não vai acontecer, né? Então isso vai me levar a um pensamento de desesperança, né? Eu vou perder a esperança, eu vou perder a luta, de que me adianta então? Claro que não. A luta por conquistar o meu espaço nesse reino, que há de vir no fim dos tempos, se dá dessa forma, eu me preparando para ser o melhor ser humano possível aqui já nesta vida, né? E ao fazer isso, eu já gozo de uma felicidade melhor nessa vida, né? A felicidade se dá mais no dar do que no receber, então conforme você se esforça por ser mais santo, já nessa vida o mal vai te doer menos, porque você desenvolve esse espírito de penitência, você desenvolve a capacidade de colocar a sua esperança em Deus e não nas coisas do mundo, e aí você não recebe rasteira, né? Passou o final de semana inteiro e tal, final de semana que vem eu tô aqui me preparando, tal, tô fazendo toda uma expectativa ao longo dessa semana toda pro Flamengo e Palmeiras. Então, vou abastecer ali a geladeira, vou botar bandeirão do Flamengo ali na sala toda, vou chamar os amigos e tal, preparei a festa, meia hora antes do jogo, meu filho Thiago subiu em cima do armário, caiu, quebrou o braço, vou ter que levar ele pro hospital, né? Se eu não tenho o espírito de penitência, caceta, cara, eu faço a semana toda, tudo certinho, trabalhei, e na hora que eu posso descansar, abrir a minha Heineken e ver lá o Flamengo e Palmeiras, o moleque vai e faz um troço desse, né? Cara, é isso, né? Você tá colocando a sua alegria, né? E quantos de nós, às vezes, a gente não bota alegria no futebol, né? A gente não bota alegria no hobby de final de semana, você está colocando a sua alegria no mundo. Não quer dizer que você não deva gozar dessas coisas. É claro que é muito bom você abrir a Heineken gelada e assistir lá o Flamengo e Palmeiras, né? Quando o Flamengo ganha, então melhor ainda. Mas eu não posso condicionar a minha felicidade a isso. Eu não posso condicionar a minha felicidade às coisas humanas, né? Se você coloca a sua felicidade em Deus, né? Aí você nunca vai tomar uma rasteira, né? Então, você foi lá o melhor marido que você podia para a tua esposa. E a tua esposa foi e Deus queira que não, mas te traiu depois, assim, né? Vem aquela sensação de mágoa, assim, caraca, cara, eu fiz tudo isso por ela, ela me passou a faca nas costas, né? Mas se você faz isso por Deus, não, mas eu não fiz por ela, eu fiz para Deus. Fiz por ela também, mas em primeira instância para Deus, né? Deus é aquele que nunca te decepciona. Então, às vezes, né, se a gente está, acho que para a maioria de nós aqui, pelo menos eu principalmente, né, quando a gente está muito afastado da santidade, é muito difícil a gente ter uma vida dessa forma. Mas foram assim que viveram os santos, né? E eles gozam dessa felicidade porque os males do mundo passam a não doer mais, né? Cristo ajuda a carregar a cruz e aquela cruz perde o peso dela. A cruz não deixa de existir, mas ela não fica tão pesada. Então, já nessa vida, a gente goza de uma felicidade maior, ainda que a gente não vai ter esse mundo perfeito aqui. A gente vai se esforçar por ele, não vai chegar, mas a gente vai gozar de uma felicidade já maior aqui nessa vida e no fim dos tempos, né? A gente vai conquistar esse prêmio da vida eterna se procedermos dessa forma. Ok? Então, essa primeira vinda de Cristo, né, a gente vai ter algumas figuras, né, simbólicas do tempo do Advento. Então, uma figura simbólica do tempo de Advento é Maria grávida, né? Quem tem essa boa prática de, às vezes, ter assim, uma foto no celular de Nossa Senhora, né, às vezes é bom você botar uma Maria grávida, né, para você lembrar do Advento, da expectativa. Cristo está vindo. Então, Maria grávida é uma figura simbólica do tempo do Advento. São João Batista também é uma figura simbólica do tempo do Advento. Tá? A gente vai ter, acho que no segundo domingo do Advento, a gente vai ter as leituras baseadas em São João Batista, né? Porque São João Batista foi aquele que preparou os caminhos do Senhor, né? Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai as montanhas, preparai o caminho do Senhor. Estava descrito no profeta Isaías. É por isso que a gente, nesse tempo do Advento, a gente alegra a cidade.
né? O Senhor está para chegar, então o que a gente faz? Enfeita a tua varanda, bota as luzinhas, prepara a árvore de Natal, né? Até a música que a gente canta, uma música que a gente canta na missa no tempo de Advento, né? As cidades se enchem de luzes, esperando o Cristo que vem. Então, qual é o sentido cristão disso tudo, né? De você montar uma árvore de Natal, você botar aquelas luzinhas, botar aqueles enfeites, né? Esse clima todo tão bonito de alegria, né? Que, puxa, as crianças adoram. O Francisco aprendeu a falar, o Francisco tem um ano, aprendeu a falar a palavra árvore de Natal, né? Já tem várias aí pela cidade, né? Então a gente deu uma volta de carro ontem, ele, árvore de Natal, árvore de Natal, ele repetiu umas 15 vezes ontem num passeio de carro até ali o Shopping Vogue e voltar. Mas o sentido cristão disso tudo é fazer o que João Batista fez de uma forma simbólica, né? Preparar a cidade, né? E também deveremos preparar a nós, né? Como preparamos a nós mesmos, né? Aquelas mesmas práticas da Quaresma, né? Quem ainda não assistiu a aula da Quaresma, né? A turma, cada um entrou numa época. Oração, piedade, qual é a outra? Esmola. Você pode fazer dessa forma também, né? Oração, jejum e esmola. Oração, jejum e esmola, né? São práticas bem quaresmais, mas sendo este um tempo de penitência, a gente pode fazer essas práticas agora também, né? Lembrando que como jejum, né, eu englobo qualquer penitência. Às vezes você não vai fazer necessariamente um jejum de algo que você quer comer, mas você pode fazer esse jejum de meia hora de sono, que a gente falou agora há pouco, um tempo de vigília, né? Eu posso fazer um jejum de Instagram. Vou ficar sem olhar o Instagram, né, ao longo da Advento. Pô, muito radical, tá bom. Então eu vou me propor, vou ficar sem ver o Instagram durante o meu tempo de trabalho, né? Vai até me dar mais foco no trabalho. Pô, legal, né? Só posso ver o Instagram depois das 20 da noite, né? Sei lá, cada um vai definir na sua oração. Se você tem um diretor espiritual, conversa com o diretor espiritual. Se você não tem, pelo menos conversa na sua oração. O que você pode fazer como penitência? Penitência é você abrir mão de algo sensorial, um pouquinho de hora de sono, um pouquinho muito bom, também aqui no Rio de Janeiro, né? Pô, tá começando, vai começar verão aí, banho frio, né? Pô, banho frio não é muito difícil quando começa agora a entrar dezembro no Rio de Janeiro, né? Tudo bem que esse ano parece que tá demorando para chegar o calorzão, né? Mas normalmente banho frio também pode ser uma prática de penitência, né? Puxa, eu vou abrir mão daquele gostosinho da água quente, né? É bom que o banho fica até mais rápido, né? O cara toma um banho de meia hora, né? Você liga a água fria, já desligou e vambora, né? Mas pode ser, né? Você tá abrindo mão daquele prazer sensorial daquele calorzinho. O banho quente, ele tem um quê meio sensorial, né? Você fica ali, aquela água caindo. Mas eu tomo banho frio. Uma coisa ali, né? Que bom, essa penitência não serve para você, porque você já toma o ano todo, né? Eu tomo café sem açúcar, né? Eu gosto do café sem açúcar. Então a minha penitência vai ser café sem açúcar. Pô, não conta. Já é o meu. Minha penitência seria botar o açúcar. Eu acho que fica ruim o café com açúcar, né? Se você já toma banho frio o ano inteiro, né? Pô, legal, é um bom hábito, mas não conta como penitência para você, que você já está habituado a isso, né? Então você colocar uma coisa nova, né? A esmola, né, é um tempo bom para você doar um pouquinho mais, né, que enquanto a penitência, eu usei sempre essa palavra sensorial, é algo que diz respeito aos sentidos, né, a esmola é algo que diz respeito a essa nossa má tendência a querer ter posses e posses. Você quer ter mais, você compra lá, agora saiu o iPhone 13, né, você compra o iPhone 12, não, agora eu já quero o iPhone 13, né, o meu irmão é assim, né, o meu irmão ele trabalha com tecnologia, né, então ele fala lá, não, por conta da minha profissão, né, eu preciso ter sempre o melhor iPhone, porque eu preciso conhecer o que tem no mercado. Eu sei, né? Mas é uma grande pessoa. Eu comprei o 13 porque eu não tinha para nenhum. Eu comprei o 12. É até injusto eu falar do meu irmão, que daí o meu irmão me deu o iPhone dele. Eu comprei o 13 aqui para mim, toma aqui o meu 11 para você. Mas tem algumas pessoas que fazem sempre questão de ter o apetrecho da moda, né? Isso é um pouco uma falha que veio do pecado original, né? Que São Tomás de Aquino vai chamar de gula possidente, né? Libido possidente, né? Ele chama libido libidinessa do sensorial, né? Ter muito um gosto exacerbado pelo sexo, um gosto exacerbado pela comida,
Um gosto exacerbado por tudo que é sensorialmente gostoso, né? De forma desordenada, né? Não é que aquilo que é gostoso seja ruim. É ruim quando eu não posso parar, né? Eu como um bombom, eu quero comer outro bombom, eu quero comer outro bombom, eu quero comer outro bombom, né? Diz, abre a caixa de bis, você nunca consegue pegar um bis só. Aí que é ruim, né? Quando você fica escravo da coisa. Então, essa tendência a comer mais do que aquilo que te convém, isso é do pecado original, né? E tem essa tendência também de você não ficar satisfeito com aquilo que você tem. Você querer ter mais, você querer ter mais, você querer ter mais, né? Uma coisa, eu preciso de um carro de 7 lugares, porque agora eu tenho 4 filhos, eu preciso de um carro que comporte, é uma coisa. Outra coisa é você comprar algo por luxo, né? Uma coisa que você não precisa daquilo. Então a esmola, ela te ajuda a lidar com essa má tendência, né? Então, às vezes, esse mês você dá um pouquinho a mais no teu dízimo, você vai estar mais vigilante para ter o dinheiro do mendigo na sua carteira, né? Todo mundo tem que ter o dinheiro do mendigo, né? Hoje que a gente quase não usa mais dinheiro papel, né? Pô, sacanagem você falar pro mendigo, não, cara, você aceita Pix? Você tem, alguns até aceitam Pix, né? Outro dia aqui nesse sinal, não tem dinheiro não, mas aquele cara ali que vende quentinha ali para almoçar, ele aceita Pix, você compra uma quentinha ali para mim? Eu comprei ali do Infobar ali, né? Os meninos já sabem isso, mas é bom você ter o dinheiro do mendigo, né? Para você estar disponível para dar de esmola. Com as crianças, né? É muito bom você ensinar as crianças a dar um brinquedo, né? Pô, uma vez a Joana, a minha mais velha, me deu um show nisso, né? Eu falei, filha, vamos dar alguma coisa para uma criança pobre, vamos pegar aquela boneca ali que você não brinca mais com ela há mó tempão, né? Vamos dar. Não, papai, vamos dar essa aqui que é a minha melhor boneca, né? Por que eu vou dar aquela? E a minha mãe depois ficou me convencendo, não dá, ela vai se arrepender depois. Pô, mãe, a menina teve uma atitude tão elevada aqui que eu não tenho como não ir adiante com isso, né? E não pediu de volta depois não, cara. Me deu um show. As crianças às vezes nos surpreendem, né? Nessas coisas, um desapego ali, né? A boneca é que ela mais gostava mesmo, né? Mas é bom ensinar isso para as crianças, né? Para ela desapegar de alguma coisa que ela gosta, né? Nessa época do ano, né? É uma boa prática também. E a oração, né? A oração você vai ver o que você pode fazer, né? Eu já faço ali 20 minutos de oração mental todo dia, eu vou fazer 30, né? Mas você ser um pouco mais contemplativo, né? Então, dentro da oração, eu convido essa questão da presença de Deus, né? Então, essa questão da presença de Deus é um esforço maior que você vai ter no seu dia a dia para, de vez em quando, você voltar os seus olhos para o céu. E aí você pode usar, assim como você fez as metas lá da empresa, né, recursos humanos que possam te lembrar disso, que pode ser um crucifixo em cima da sua mesa de trabalho, bem pequenininho, que ninguém vai notar, né, mas que de vez em quando você está ali no meio do trabalho, você olha para ele, você lembra, olha para cima, faz uma jaculatória. Vocês sabem o que é jaculatória? Jaculatória é aquela pequena oração, pequenininha, que você usa no dia a dia exatamente para avivar a presença de Deus. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que vai na missa diária, né? Então ele vai na missa de manhã, às 7 da manhã aqui, pô, sai da missa cheio de graça, sai da missa fortificado espiritualmente, mas ao longo do dia, pô, aquela correria do trabalho, papapá, preocupação, não sei o quê, nem lembrou de pensar em Deus ao longo do dia, né? Então, você se exercitar na presença de Deus, uma das formas que você vai fazer, o crucifixo vai dar jaculatória, é uma pequena oração que você vai fazer, né? Meu Senhor e meu Deus, tudo para ti. Você vai repetir essa jaculatória assim, mentalmente, em vários momentos do seu dia, para você, o tempo inteiro ao longo do seu dia, se lembrar de Deus, né? De novo, isso é um mandato divino, vigiai e orai sempre, nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, né? Então, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com vigiai e orai sempre? Que eu tenho que ficar o dia inteiro dentro do sacrário rezando? Bom, existem alguns religiosos que fazem isso, mas isso é uma vocação muito específica de pouquíssimas pessoas. Para a maioria de nós que vive no meio do mundo, vigiar e orar sempre... adoração perpétua. Vigiar e orar sempre, às vezes é isso. É você ter ali uma faísca no meio do dia, ali no meio que você está no sufoco ali, você olha para o céu, né? E mentalmente se lembra de Deus naquele momento. Ó, Deus está aqui presente, né? Ele está me ajudando nessa tarefa que eu tenho que fazer, né? Ele está avaliando se eu estou fazendo porcamente ou se eu estou fazendo bem feito, né? Então, é muito bom aquele trabalho que ninguém vê, né? O prontuário médico do consultório, né? Se eu tenho o prontuário do hospital, eu escrevo lá no hospital, os outros colegas vão ler aquilo que eu estou escrevendo, né? Mas que colega que vai ler o que eu escrevo no meu prontuário do meu consultório? Ninguém vai ler aquilo, né?
Então, às vezes, uma boa forma de eu ter presença de Deus, né? Nenhum colega está lendo, mas Deus está vendo, né? Eu escrever o prontuário de uma forma organizada, se é a mão, né? Para os médicos, se é a mão, caprichar na caligrafia. Por que tem que ser sempre a mão? Uma parte ali vai ter regra do conselho. Hoje não precisa mais ser sempre a mão, não, tá? Isso foge totalmente do nosso tema, tá? Mas do ponto de vista médico legal, você tem que estar escrito de uma forma que você não pode alterar de novo. Se tiver algum problema médico legal que tenha que consultar o prontuário, mas já existem softwares de prontuário eletrônico que são validados, que você usa e pode ser. Né? Não precisa ser mais tudo à mão, não. Mas se for a mão, que se capriche na caligrafia, né? Porque Deus está vendo. Né? Mas ninguém vai ler aquilo, só eu? Não, mas Deus está vendo. Né? Deus está vendo que você caprichou. Então, ter a presença de Deus, né? Usar jaculatórias. Uma jaculatória que eu costumo usar no mês de novembro, que várias vezes também para o Advento, né? O Advento já começa em novembro. Né? O padre Benedito, uma vez, me falou que ele fazia essa jaculatória nos meses de novembro. Ele é lá do Nordeste, né? Cabra, você vai morrer. Então era a jaculatória que ele rezava no mês de novembro. Era uma forma dele lembrar que essa vida vai acabar, né? Que a gente vai morrer daqui a pouco, né? Tendo 500 mil preocupações e essas preocupações às vezes são vãs, né? Cabra, você vai morrer. Então isso vai lembrar daquelas histórias, caixão não tem gaveta e tal, né? É uma jaculatória que você usa que lembra que essa vida é finita, que vai vir a segunda vinda de Cristo, que a eternidade vem depois, né? Então, essas três práticas, né? E aumentar a nossa relação com essas duas figuras que a gente mencionou agora, né? Com Nossa Senhora, e você pode aumentar a sua relação também com São João Batista, né? Vamos ter esse segundo domingo do Advento, é um domingo que é dedicado a São João Batista, né? Quantos domingos tem o Advento? 4. São os 4 domingos que antecedem a festa do Natal, né? Então, o Natal vai ser a noite ali de 24 para 25, os 4 domingos que vêm antes são os domingos do Advento. E o ano litúrgico sempre começa no primeiro domingo desses 4 que antecedem o Natal. Por isso que a data desse domingo muda a cada ano, né? De acordo com quando que é o Natal, conta aí 4 domingos, começa o Advento. No Advento, a igreja, ela deixa de rezar o Glória, tá? Então, quem for à missa, assim como na Quaresma, não sei se vocês lembram, na Quaresma a gente não rezava o Glória na missa. No Advento também não se reza o Glória, porque é um tempo de penitência. A gente está aguardando a vinda de Cristo para então a gente rezar o Glória. Quando há um dia especialmente festivo, e tem uma festa muito importante que se dá durante o Advento, no dia 8 de dezembro, qual que é? Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Está naqueles 4 dias de preceito que a gente precisa ir na missa e que não é domingo. Quais são esses 4 dias? Imaculada Conceição, Corpus Christi, Natal e Maria, Mãe de Deus, que é 1º de janeiro. São 4 dias que você precisa ir na missa, são dias santos de guarda, tá? Corpus Christi, Natal e Ano Novo já é feriado, então é mais fácil. 8 de dezembro, cuidado, não é feriado nesse dia. Mas é preceito. Né? E ainda assim é um dia de preceito. Eu acho que é o único dia de preceito que não coincide com um feriado civil. Então, desde já, você se organize aí para saber qual é o melhor momento de eu ir na missa nesse dia, se é de manhã, antes do meu trabalho. De repente eu trabalho no centro, tem ali 1h30 de almoço, no centro tem muita missa que se dá ali nessa hora do almoço, né? Nesse horário de meio-dia, meio-dia. Se é no final do dia, mas se programem, né? Se programem para que vocês vão à missa esse dia, porque é dia santo de guarda, né? E o que a gente festeja nesse dia da Imaculada Conceição? Qual é o dogma de fé aí? Que Maria foi concebida... Maria foi concebida... muitas vezes a gente faz a consagração a Maria nesse dia. Eu queria fazer no dia 8. Mas o dogma é que a gente falou agora há pouco de pecado original, que o pecado original gerou essas sequelas na nossa alma, que essa concupiscência, essa tendência para gula, essa tendência para posse e essa tendência para o egoísmo, né? A gente acabou de falar, a gente trata o sensorial com o jejum, a gente trata a tendência à posse com a esmola, e a gente trata a tendência à soberba com a oração. Né? Por que a gente trata a tendência à soberba com a oração?
porque muita gente não faz oração porque diz que está muito ocupada com outras coisas, não tem tempo para fazer oração. Isso é soberba, né? A gente achar que a gente desvalorizar o tempo para Deus, que é o mais importante na nossa vida, né? Então, fazer oração é também um ato de humildade, né? De reconhecer que, olha, isso aqui que eu tenho para fazer, por mais importante que seja, não é tão importante como eu me relacionar com Deus, né? Os dias de preceito? Primeiro de janeiro, que é Maria, Mãe de Deus. 8/12, que é Imaculada Conceição, dia Santo de Guarda. O Corpus Christi é sempre é a segunda quinta-feira depois da festa de Páscoa, né? Ou de Pentecostes. Depois de Pentecostes, é isso aí. São 50 dias. Isso, Pentecostes, 50 dias da Páscoa. Aí a segunda quinta-feira depois é Corpus Christi, que também é dia de guarda. E o outro foram os 4, né? Natal, Maria, Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, 8 de dezembro, isso no Brasil, tá? Porque outras solenidades, que são datas importantes, aqui como não é feriado, a igreja transfere, né, pro domingo. Teve até alguém que me perguntou assim, todos os santos a gente tem que ir. Não, porque não é comemorado no dia 1º de novembro, né? Embora tradicionalmente seja o dia 1º de novembro, aqui a gente transfere para o domingo seguinte, né, para facilitar. É a missa do dia 24? Você pode ir na missa do dia 24 à noite ou você pode ir na missa do dia 25. Que a leitura é mesmo. Eu não lembro, acho que não são exatamente não, mas você cumpre o preceito nos dois casos, né? Tanto indo 24 à noite, que é a missa do galo, né? Isso. Como ir no dia 25 também você cumpre o seu preceito, tá? Aí você faz a calenda depois? Isso. Então, quando a gente fala aí da primeira vinda de Cristo, né? Vamos aqui, a gente falou e não abriu a Bíblia, né? Ela vai estar narrada de uma forma muito simplista em São Mateus e de uma forma um pouquinho mais detalhada, né, ainda simplista, em São Lucas, né? Então, São Mateus, ele vai começar com a genealogia de Cristo e ele vai ter o anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, né? Percebam que o relato por São Mateus, ele é um relato bem firmado em São José, né? Enquanto o relato em São Lucas, ele tem uma centralidade mais em Maria. Então, sua mãe estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo... Então, percebam aqui, a anunciação do anjo, não tem nada disso aqui em Mateus, só vai ter em São Lucas. São Mateus, simplesmente ela concebeu pelo Espírito Santo, por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamar, outras traduzem como um homem justo, né? Não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Muitos autores espirituais já pararam para dissertar em cima desse episódio, né? O que teria motivado São José a resolver deixá-la em segredo, né? São José achava que era corno não é isso. São José era santo e era justo, né? Então a maior parte dos autores espirituais concorda, né, que provavelmente São José entendeu que, olha, se ela engravidou ali é uma coisa mágica, é uma coisa que vem de Deus, e eu não sou digno de estar ao lado dela por conta disso, né? E resolveu deixá-la até que o anjo em sonho falou com ele que não, vai em frente, cuida dessa sagrada família, né? Então São José também é uma figura importante no tempo do Advento, né? A gente também deve, sobretudo os homens, aumentar o relacionamento com São José. E é interessante que a gente vê nessa passagem, né, que o São José ele guarda alguma relação com aquele outro Santo José, né? Quando a gente fala dos santos no Antigo Testamento, na gramática portuguesa você não fala São. No Novo Testamento, se o santo começa com uma consoante, eu falo São, né? São Bento, São Francisco. Se ele começa com uma vogal, eu falo Santo, Santo Agostinho, Santo Atanásio, né?
Mas pela gramática da língua portuguesa, quando são santos do Antigo Testamento, eu falo sempre santo. Então o Santo José lá do Antigo Testamento, o José do Antigo Testamento, tem uma relação, né, com o nosso São José, que essa relação com os sonhos, né? São José, ele falava com o anjo em sonhos. O anjo falava em sonhos, não, esteja com Maria. E depois o anjo vai falar para ele em sonhos, fuja para o Egito. Depois vai falar com ele em sonhos, volte porque Herodes morreu. E o São José lá do Antigo Testamento, né, o José, filho de Jacó, um dos 12, né, ele interpretava os sonhos do faraó. Né? Então sempre tem essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? E é interessante, né, essa questão, né, que a gente mencionou, São José não deixaria Maria desconfiada de qualquer coisa, né? Como às vezes a gente não entende a cabeça de um santo, né? São José Maria Escrivá viveu no século XX, né? Já havia televisão, já havia filmes, né? E uma vez estavam passando um desses filmes da vida de Cristo e estava passando aquela cena, né, de São José chamando Maria e o menino Jesus para fugir para o Egito, né? Então na cena lá, botava lá uma música sinistra na trilha sonora, né? Maria, acorde, temos pressa, precisamos correr e ir para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, vamos! Aí ele levantou e saiu da sala. Alguém foi atrás dele, padre, não gostou do filme? O que houve? Ele virou assim, São José jamais acordaria a Nossa Senhora dessa forma. Não era um santo, né? Então provavelmente mesmo no meio da urgência do momento, né, teria uma delicadeza para com a sua esposa, né? E às vezes para nós que não somos santos é difícil a gente entender o pensamento dos santos, né? Então quando eu falo aqui que a gente aproveite o tempo do Advento para se relacionar com Maria grávida, se relacionar com São José, a gente estava falando agora há pouco, né? Do ponto de vista prático, como é uma forma de fazer isso? Né? Pô, eu vou ser um marido melhor para minha esposa. Eu falei, do ponto de vista prático, que eu crie propostas concretas que vão me fazer ser um marido melhor para minha esposa. Então, como eu faço um propósito concreto para me relacionar com São José? Às vezes, pode ser pegar essas cenas do Evangelho e você tentar vivê-las como se você fosse um personagem a mais no meio daquela cena, né? Então, imagina lá que, você veio escondido ali na caravana dos Reis Magos e que você foi lá, adorou o menino Jesus também, que, os Reis Magos voltaram lá por eles, não vou voltar não, vou ficar tudo aqui que você estava vendo. Então, isso é um exercício de oração, né, que é tentar viver as cenas do Evangelho, né? Então você vai reler de novo como é que ele escreveu, faz a sua Lectio Divina, contempla aquilo que está sendo narrado ali, tenta imaginar, né, um santo, como que seria o agir dele, como que seria o gesto, como seria a forma dele falar, né? E esse exercício ajuda a gente a entender como os santos agiam e ajudam com que a gente passe a usá-los como modelo para o nosso próprio agir, né? Então, mesmo que a situação seja grave, como eu vou me portar em relação à minha esposa, né? Como São José se portava em relação a Maria, né? Isso é difícil, né? Eu lembro que aconteceu comigo também, né? Uma vez eu aqui na paróquia, o meu filho Tiago era bebê, então foi o ano de 2018. A gente fez um ato de Natal e me convidaram para fazer o papel de São José. Lá ela era Maria e o meu filho era o menino Jesus, que era o melhor papel, ele só ficava deitado ali na manjedoura. Mas aí eu lembro, caraca, eu tenho que interpretar São José, como que eu vou interpretar um santo, né? Eu tenho que agir como um santo age, né? Então tinha aquela cena, né, que a gente estava ali em Belém, procurando hospedaria, né? E o filho da Luciana era o diretor, eu acho que ele trabalha de fato com essa parte de artes cênicas, né? E ele, Renato, você está desesperado, você precisa de um quarto para Maria. Cara, eu não consigo imaginar São José desesperado, me desculpe, sabe? Eu fico imaginando um santo que ele está atento, ele está vigil, ele não foge à sua responsabilidade, ele está realmente preocupado, mas sem estar desesperado. Estar desesperado é próprio dos pagãos, né? Nós que vivemos a presença de Deus, que vivemos o sentido de filiação divina, né? Sabemos? Bem, São José talvez ainda não sabia que era filho de Deus, mas já era um santo, né? Não vive o desespero, né? O desespero é um sinal de fraqueza, né? Ainda que a situação seja urgente, né? Se desesperar não resolve nada. Se desesperar, a coisa fica como está, né? Não, vou fazer aquilo que eu preciso fazer,
mas sem me entregar à tristeza, sem me entregar ao desespero. Né? Então, aí um exercício, né? Como você interpretaria São José procurando hospedagem para Nossa Senhora ter o filho, né? Foi uma discussão minha com o diretor ali naquele dia lá, né? Como a gente ia fazer essa interpretação. Então, aí aqui em Mateus depois a gente vai ter, né, a visita dos magos. A visita dos magos só é narrada aqui em São Mateus, né? Essa epifania, né, que marca essa vinda do Cristo, que veio não apenas para o povo judeu, mas veio também para os gentios, veio também para os pagãos, né? Então, logo ele nasce, a sua estrela brilha no Oriente, né? E o Oriente simboliza aqueles povos distantes, e vêm esses magos, estima que talvez tenham vindo das Arábias, sei lá de onde que eles vieram, né? Mas vieram do Oriente e vieram até Jesus para adorá-lo, né? Então, a partir do momento que Deus vem na carne, né, ele não vem apenas para os judeus, mas ele vem também para os pagãos, ele vem para todos os povos, e isso está simbolizado aqui nessa passagem da visita dos magos, né? Vamos ter o massacre dos inocentes e a fuga para o Egito, que também só é narrada em São Mateus, né? E em seguida ele vai para João Batista. Se você pegar Marcos, não vai falar nada dessa fase da vida de Jesus, vai direto para São João Batista e vida pública de Cristo, né? São João vai falar do prólogo, mas também não vai falar nada ali da vida de infância, né? São João ele tem o prólogo e depois já vai para o testemunho de João Batista, né? Então a gente sabe esses dados do Natal aqui por São Mateus, né? Mais focado em São José, fuga para o Egito, essa visita do anjo nos seus sonhos, e em São Lucas, né, a gente vai ter a parte mariana, né? Vai desde ali do anúncio do precursor, do João Batista ali, filho de Zacarias, né? Aí a anunciação do nascimento de Jesus, né? Que é tão bonita essa passagem, só está em São Lucas, né? A gente lê ela tantas vezes, né, ao longo do ano, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, é no 6º mês. Né? 6º mês do quê? A gente não leu a parte anterior. 6º mês da gravidez de Isabel. Né? Na passagem anterior, a Isabel, esposa de Zacarias, engravida. E no 6º mês, Maria concebe. Desculpa. 6 meses depois que Isabel concebe. Né? Por isso que a tradição da igreja coloca a festa do nascimento de João Batista 6 meses antes do Natal, né? Qual é o dia da festa junina? São João? 24 de junho. Né? Tem esses 6 meses aí de diferença. Né? E a festa da Anunciação 9 meses antes do Natal. 24 de março. 5 de março. É isso. É a Anunciação do anjo. Né? A Imaculada Conceição vai ter alguma relação também com alguma data dessas, 9 meses antes da Natividade de Maria. O que é a Imaculada Conceição, do 8 de dezembro? Né? É o momento que Maria foi concebida no ventre de Santana. Esse momento que Maria foi concebida no ventre de Santana, a tradição da igreja sempre entendeu que Maria foi preservada do pecado original, né? Porque não convinha o Salvador nascer num ventre sujo, né? Maria era o primeiro sacrário, né? Ela tem uma dignidade especial para poder receber o Salvador dentro do seu ventre. Então Maria foi preservada do pecado original. Isso é um dogma de fé. Isso que é a Imaculada Conceição. Que Maria já foi concebida sem o pecado original, né? E é por isso que a gente festeja, por exemplo, o nascimento dela, a Natividade de Maria. 8 de setembro. Não, ela foi concebida tem a concepção é imaculada. Ela foi concebida 8 de dezembro. Nasceu a Imaculada Conceição. Conceição, ela foi concebida no ventre de Santana. A gente também festeja o dia do seu nascimento. 8 de setembro. Bota aí 9 meses de dezembro para cá, vai dar setembro? Ou dá agosto? Acho que é agosto. 8 de setembro. Tá. Então você está sabendo melhor do que eu. Acho que é 8 de setembro. Pode ser. Mas por que a gente comemora a Natividade de Maria? Por que a gente comemora... Tem algum outro santo que a gente comemora a Natividade? Só São João Batista.
A gente acabou de falar, São João, 24 de junho. Todos os outros santos, a data que a gente comemora é a data da morte, né? Ou da conversão, né? Acho que... No caso de São João, né, a gente tem essas duas festas, né? Tem o martírio de São João, né, que é meados de agosto, né? É um dia que a igreja se veste de vermelho, né, dos mártires, né? E no caso de Maria, né, você falar em morte de Maria é um pouco controverso. Ah, morreu, não morreu, morreu. Tem uma época que não se falava em morte de Maria, falava em dormição de Maria. Porque assim como Maria foi concebida sem pecado, né, Deus também quis preservá-la da corrupção, do seu corpo apodrecer num caixão. Então, existe essa outra festa que é da Assunção de Maria, essa que é em agosto, né? A Assunção aos céus, né? Ela morre, talvez morreu realmente, e foi assunta ao céu. Seu corpo não conheceu a corrupção, seu corpo não apodreceu. Ela foi levada aos céus em corpo e alma, né? É a única santa que a gente tem certeza que está no céu em corpo e alma, né? Tem aí controvérsia se São José também estaria, né? Mas Maria é dogma de fé, a gente precisa acreditar, né, que ela está no céu em corpo e alma. Mas ela já nasceu santa porque ela foi preservada do pecado original por obra do Espírito Santo, já quando ela foi concebida no ventre de Santana, né? E São João Batista também? São João Batista não. Então, por que eu comemoro o nascimento de São João Batista? Bom, ele pode não ter sido concebido sem pecado, mas vamos ler a Anunciação e depois a gente chega a Isabel, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. É muito interessante isso, né? A gente falou essa questão da desesperança, né, de São José, possível desesperança de São José, improvável. Maria, quais são as palavras? Perturbou-se com essas palavras. Mas por que Maria se perturba com essas palavras? Ele vai explicar depois. E pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação, né? Maria está o tempo inteiro pensando o que Deus quer de mim. Então, a sua preocupação é como servirei melhor ao meu Senhor. Então, aparece um anjo para mim quando eu estou rezando, com 15 anos no meu quarto, né? A tradição quando eu devia ter uns 15 anos nessa vaga, aparece um anjo ali, ave cheia de graça. Peraí, o que quer de mim aqui? Deixa eu entender o que eu preciso estar vigilante para corresponder àquilo que me é pedido. E o anjo já tranquilizou ela: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. Opa! Pensei no meu filho. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. A gente não leu, né? Mas acho que todo mundo conhece. Antes dessa passagem tem a passagem da concepção de São João Batista, que o anjo Gabriel também aparece desta vez para o pai, para Zacarias, né? Revela que a esposa dele, que já era uma velhinha, ia engravidar. E como é que Zacarias responde? Zacarias duvida, né? Ele fica assim: pô, minha esposa, que já tem 85 anos, vai engravidar? Qual é a prova que você me dá para eu acreditar nisso? Né? Pô, Zacarias pede uma prova. Vamos uma passagem para não ficar aqui só na minha transcrição. Está no Lucas 1, 18.
Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois sou velho e minha mulher é de idade avançada? Aí o anjo responde: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não destes crédito à minha palavra, né? Então, é totalmente diferente a forma como Zacarias recebe, né? Nos dois casos, é uma feliz novidade, guardam uma relação, né? Um é uma virgem engravidando, outra é uma senhora, não fala quantos anos, né? Mas uma senhora de idade avançada e que a vida inteira foi tida por estéril engravidando. Duas são gravidezes, vamos chamar assim, impossíveis aos olhos humanos, né? E Zacarias responde com incredulidade. Cara, eu só acredito se você me provar, né? E o anjo parece que foi meio bravo, assim, cara, eu sou um anjo aparecendo na tua frente. Pô, tu acha que eu ia... Tá de sacanagem? Que eu ia sair lá do céu para vir aqui para te falar uma mentira? Né? E dar essa penitência para ele, né? Que sempre a gente interpreta aí, né, essas passagens da Escritura com seu sentido real e com seu sentido alegórico, né? Qual é o sentido alegórico aqui que deve vir para a nossa prática na nossa vida, né? Zacarias não teve fé, né? Na verdade, ele não acreditou no anjo. Sem fé, né, nós que somos chamados a ser apóstolos, né? Ai de mim se eu não evangelizar, nos ensina São Paulo, e isso vale para todos nós, né? Ser apóstolo é um mandato divino, né? Pregai o evangelho a toda criatura, né? Então todos nós somos chamados a dar frutos, né? A figueira que não dá frutos, ainda que não seja tempo de figos, Jesus corta. Todos nós somos chamados a evangelizar, a levar a palavra de Deus para outros. Mas como podemos evangelizar se não temos fé? Sem fé, nada podemos fazer. Como é que eu vou pregar Jesus para uma pessoa se eu não acredito? Então, sem fé, é melhor que a gente não fale nada. Então, esse cara que não acreditou, então você, meu filho, você não fala, você vai ficar mudo até que você tenha fé. Né? E, posteriormente, né, quando ele mostra a fé dele, quando nasce a criança e os amigos dele falam, vamos batizar ele de Zacarias, o nome do pai, não, vai se chamar João. Ele escreve isso lá, não. Ele está mostrando que tem fé no que o anjo Gabriel falou para ele, né? Mas então, a resposta de Zacarias é uma resposta de incredulidade. E a resposta de Maria, né? Quando ela fala, né, como isso se dará se eu não conheço um homem, né? O pessoal brinca, né? Conhecer no sentido bíblico é ter relação, eu não tenho relação com homens. Maria, a gente não sabe quando, né? Mas em algum momento da sua vida ela já tinha entendido que Deus queria para ela uma vocação celibatária, uma vocação de virgindade, né? E nesse momento, né, vem aí a palavra anjo é um enviado de Deus, né? O anjo é um enviado de Deus. Deus envia o seu emissário para dizer, olha, você vai ser a mãe do Salvador. Então, quando Maria pergunta, ela não pergunta questionando a crença, como foi Zacarias. Ela pergunta, olha, eu quero saber o que eu tenho que fazer. A minha pergunta, assim, como isso se dará? Porque eu quero corresponder a Deus. Não é que eu estou questionando o que você está dizendo, eu quero saber o que eu devo... Peraí. Eu entendi que eu deveria ser virgem. Agora eu estou entendendo que eu tenho que engravidar, então, mas como isso se dará se eu não conheço o homem? E o anjo entende, fala, olha, vai se dar da seguinte forma, o Espírito Santo vai vir e vai te cobrir com a sua sombra, né? E o que ela responde em seguida? Né? Como diriam os Beatles, let it be, né? Fiat, faça-se, né? A Mother Mary, né? Mother Mary come to me and say, let it be. É o que Maria fala, né? Hã? Eu não sei, eu sempre quando eu escutei Let It Be, eu fiquei pensando se ele estava falando de Maria ali, né? Que ele chama ela de Mother Mary, né? E você poderia traduzir Let It Be como faça-se, né? Fiat, né? Let It Be, né? Que seja, né? Mas não sei se o Paul McCartney realmente tinha Maria em mente, né? Eu como ouvinte, eu me dou ao luxo de interpretar a minha maneira. Sempre quando eu ouço Let It Be, eu penso em Maria. Enfim. E já entendi, né? Eu entendi o que Deus quer de mim, eu entendi os meios que vão se realizar aquilo que Deus quer de mim, né? O Espírito Santo me cobrirá com sua sombra. Seja feita a sua vontade, né? Faça-se. E essa também é a nossa atitude, né? Devemos, na nossa oração, né?
Então, a conversa de Maria com o anjo, a conversa de São José com o anjo nos sonhos, isso tem um significado, não é que eu estou questionando que isso aconteceu realmente, claro que não. Mas, como eu falei, sempre ler a Bíblia com significado concreto e com significado alegórico que se aplica às nossas vidas, né? Devemos procurar nos comunicar com Deus também, né? O anjo é um emissário de Deus para dizer o que Deus quer de mim, na nossa oração pessoal, né? Então, fazer esse esforço na nossa oração pessoal para entender o que Deus nos pede e, uma vez que compreendemos, arcar com a vontade de Deus. É isso que você quer, Senhor? Fiat. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Quem que perguntou? Isso é um ponto da tradição, né? A tradição conta que Maria já sabia, já tinha entendido que ela seria virgem, né? E isso é um dogma de fé, que Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo, né? Então, Maria, mesmo casada com São José, eles não tinham relações. Daí que veio essa expressão, um casamento josefino, né? Eles viviam um casamento josefino, um casamento que não há relações conjugais entre a mulher e o noivo, né? E quando a igreja interpretava o que queria dizer essa passagem, esse questionamento de Maria, por que Maria estaria questionando dessa forma? Como isso se dará se não conheço homem algum? O que ela quis dizer com isso, né? Não conheço homem algum, eu não tenho relações, né? Não tenho relacionamentos sexuais, né? E quando ela faz esse questionamento, essa questão, né? Ela já havia sido desposada por um homem chamado José, né? Eles ainda não viviam juntos, né? Mas esse trecho começa falando, uma virgem desposada com um homem que se chamava José. Ela já estava desposada por São José, já tinha sido chamada em casamento por São José. E por que Maria questionaria, né? Se fosse a vocação dela ter relações conjugais com São José, não faria sentido ela fazer esse questionamento, né? Como se dará se não conheço um homem algum? Como assim, minha filha? Você não se casou agora com São José e tal, né? Acho que ela já sabia no seu íntimo que Deus pedia para ela uma vocação celibatária, né? É muito interessante, né? Isso é algo que vem na oração mesmo, né? Talvez eu nunca conversei aqui com os religiosos, né? Mas às vezes vale a pena, se você conhecer uma pessoa que vive vocação celibatária, perguntar para essa pessoa como que ela discerniu isso, né? Eu já conversei com alguns, né? Alguns que não são religiosos, mas que são leigos, que estão no meio do mundo e que entenderam que, olha, Deus quer que eu não me case, que eu tenha tempo para ter disponibilidade para fazer um trabalho apostólico sem eu me casar, né? Mas como é que você se deu conta disso? A oração. Entendi que Deus me chamava para isso, né? Então, a igreja, ao interpretar essa passagem, sempre entendeu isso, né? Que Maria já tinha entendido, né, que ela não viria ter relações com São José e queria entender como que ela engravidaria sem ter relações, né? E esse é um dogma de fé também, né? Que Maria permaneceu virgem, né? A Santa Virgem Maria, né? Antes, durante e depois. E depois que nasceu Cristo, ela passou a ter relações com São José? Não, ela continuou virgem a sua vida toda, né? Inclusive fisicamente, né? Puxa, mas Cristo nasceu ali em Belém de parto normal, né? Então não rompeu o ímen de Maria nisso? Assim? Não, da mesma forma que não rompeu para entrar, não rompeu para sair, né? É um milagre de Deus aquilo que está acontecendo, né? Então essa questão da virgindade de Maria também é um dogma de fé, né? É um caso específico de Maria. Hoje em dia o casamento só é válido se ele for consumado, né? Os sacramentos só passaram a existir depois do lado ferido de Cristo, de onde jorrou sangue e água, né? Então, nessa época nem existia o casamento como um sacramento. Mas sim, hoje isso foi específico de Nossa Senhora. Qualquer outro casamento hoje, para ser casamento, tem que haver ato conjugal, né? E aí, voltando, eu falei que até depois, mas eu tenho que voltar, né? Porque eu estava falando da natividade de São João Batista, né? Então eu tenho que voltar lá na visita a Isabel, que é o versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, né? Que foi depois lá do Fiat, né?
Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Então já começa com as pressas, né? Às pressas. Tão logo você entende que você é chamado a ser cristão, tão logo você tem o seu primeiro encontro com Jesus Cristo, Cristo já te pede que você faça apostolado. Então, você é chamado a evangelizar desde já, né? A construção do reino de Deus é algo que tem pressa, né? Deus tem pressa de almas, de quer ter almas. Então, tão logo Maria entendeu que, eu vou ser a mãe do Salvador, qual foi a outra deixa que o anjo me deu? Eu não entendi muito bem, mas ele falou que Isabel tem alguma coisa a ver com a história, né? Que ele citou Isabel aqui no meio, né? Então Maria entendeu que ela devia procurar Isabel e foi às pressas para fazer apostolado, né? E as montanhas aqui significam a dificuldade, né? Para construir aquilo que Deus nos quer, para fazer apostolado, para levar uma vida cristã, teremos que passar por obstáculos nas nossas vidas, né? Que são simbolizados aqui nessa passagem pelas montanhas que Nossa Senhora teve que atravessar, né? Então ela foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então é muito interessante essa passagem também, né? Que assim como o Espírito Santo veio em Nossa Senhora, né? Cobriu com sua sombra, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E a gente pode intuir, né, que por tabela a criança que estava no seu ventre também, porque a criança ficou estremecendo lá dentro do seio, né? Então a igreja chama isso aqui de proto-pentecostes, né? Um pentecostes antecipado. Tanto Maria como Isabel e João Batista receberam um pentecostes antes da hora, né? Receberam aqui as suas línguas de fogo, ficaram cheios do Espírito Santo. Algo que os demais só vão receber depois, em Pentecostes, né? Então, curiosamente, Nossa Senhora estava presente no dia do Pentecostes, mas ela estava ali fazendo figura, porque ela já era cheia de graça, ela já tinha o Espírito Santo em plenitude ali, né? E, portanto, com 6 meses, no 6º mês de gestação, São João Batista já estava cheio do Espírito Santo. Logo, quando ele nasce, assim como Maria nasceu sem o pecado original, não é que ele nasce sem o pecado original, mas a gente não aprende que pelo batismo o Espírito Santo nos cobre e a gente é limpo do pecado original? São João Batista já foi batizado antes, né? Talvez por isso que ele batizava, porque ele já recebeu o Espírito Santo ainda no ventre de Santa Isabel. Então, ele já nasce com algo especial que ninguém mais tem. Ele nasce com o Espírito Santo, algo que nenhum profeta tinha, ao ponto que o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, vai falar lá em Mateus 11, né, fazendo uma comparação de João Batista com os demais profetas, né, que é aquela situação da embaixada, né, que vai a embaixada de João Batista perguntar, tu és o Cristo ou devemos esperar outro, né? E lá no versículo 7, São João vai começar Jesus Cristo vai começar a enaltecer São João. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos com tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante para preparar um caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior do que João Batista, né? Então, João Batista está acima dos profetas, né? Porque ele já nasce com o Espírito Santo. A gente comemora também o seu nascimento, né? Então, com isso a gente abordou essa questão da primeira vinda de Cristo, né? Para falar um pouco da segunda vinda de Cristo, eu vou ler aqui no Catecismo, né? O que se fala, né,
lá naquela parte que vai falar do artigo creio da vida eterna, ele vai falar dos novíssimos, do céu, do inferno, né? E vai falar do juízo final, ali no parágrafo 1038. Então, a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição de julgamento. Então, por ocasião da segunda vinda de Cristo, né, os mortos vão ressuscitar, né, os corpos dos mortos sairão das suas covas, né, todos ressuscitam, só os bons? Não, os maus também. Mas a finalidade dessa ressurreição é diferente, né? Se a pessoa foi boa ou não. A pessoa que foi mal será julgada, né, vai para o inferno. É engraçado, né, que ele não chama o bem de julgamento, né? Ele dá a entender que o julgamento é para levar o cara para o inferno. Então, Cristo virá em sua glória, é a segunda vinda. A primeira vinda ele veio na carne, a segunda vinda ele virá em sua glória, e todos os anjos com ele. E serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Ele cita ali Mateus 25, né? Que é a passagem... Que é a passagem do juízo final, né? E é muito interessante, né? No juízo final, lá em Mateus 25, ele vai falar no versículo 34, então o rei dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, né? Então o reino está preparado desde a criação do mundo. Olha o que a gente dizia, que o reino já existe em germe, né? E agora é o momento de apogeu desse reino, na qual os filhos, os benditos do meu Pai, os bem-aventurados, vão tomar posse do reino de Deus. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E olha que interessante, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, era nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Né? Então aqui a gente tem as práticas de misericórdia corporal, né, que a igreja ensina. A igreja ensina que existem algumas práticas de misericórdia corporal que o próprio Cristo ensinou que deveriam ser feitas para podermos alcançar o reino de Deus. Né? Aqui nesse relato, quais são as condições, né, daquelas pessoas que mereceram o reino de Deus? Né? Em relação aos pequeninos, né, cada vez que fizeste isto a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Quais são as obras de misericórdias? Dar comida para quem tem fome, dar bebida para quem tem sede, acolher os peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos e os cativos. Né? Então, tudo isso é obra de misericórdia corporal. Né? Eu fico muito feliz, né? Que eu, na minha profissão, eu posso todos os dias fazer uma obra de misericórdia corporal, que é visitar os enfermos. Né? Então, isso é um bom ato, né? Visitar os enfermos. Pode ser aí uma obra de misericórdia, um ato de piedade que você vai fazer aí nesse seu tempo do advento. Né? E não precisa ser necessariamente no hospital, não sei como é que estão todos os hospitais com esse negócio de coronavírus ainda, mas às vezes visitar um asilo de freiras, né? Também não sei como é que está hoje com o coronavírus, mas as muralhas estão caindo, né? Então, aos pouquinhos, essas coisas vão sendo possíveis. Né? Aqui na nossa paróquia, a gente faz assistência lá à colônia de Curupati, de leprosos, e tem uma assistência a um asilo de senhoras cegas também, né? Uma vez a dona Assunção me pediu assim, ô Renato, hoje eu estou com violão aí, né? Pode pegar o violão, levar lá para cantar para as velhinhas, que elas gostam tanto quando vai alguém lá cantar para elas, né? Pô, às vezes você toca violão e você canta, né? Pô, um excelente ato de piedade que você pode fazer no advento é levar lá, fazer um show do Roberto Carlos lá para as velhinhas lá, né? Elas ficam felizes da vida, né? Canta aquela música. Sabe, uma vez me pediram na missa, né? Que não pode, né? Eu estava tocando numa missa de sétimo dia e veio um familiar.
Ai, meu filho, ela gostava tanto daquela música Eu tenho tanto para te falar. Será que você podia cantar? Olha, não posso cantar uma música profana aqui, né? Mas faz o seguinte, quando acabar a missa, vocês venham aqui, eu desligo aqui o amplificador e a gente canta aqui baixinho, só a gente. Já pediram pro Daniel também essa música. Mas não pode, né? Daniel me contou. Mas então, às vezes isso é uma forma de você visitar os enfermos. Os cegos não são enfermos, né? Você está exercendo ali um ato de misericórdia corporal e fazendo um bem danado a essas pessoas, né? Levando um pouquinho de carinho, um pouquinho de calor humano, né, para essas senhoras, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te destes de comer? Te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos, porque tive fome. Os anjos aqui são os anjos caídos, né? Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, peregrino, nu, enfermo e na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então, temos aí a narração do juízo final, tanto aqui na Bíblia, como aqui no catecismo, né? E diante de Cristo, que é verdade, será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixar de fazer durante sua vida terrestre. Então, nada ficará oculto, né? Tudo há de ser revelado, né? Vou fazer uma pergunta. Uhum. Ele menciona prisão. Então, a pessoa que está presa... Eu acho que é aquilo. Mas, então, é isso que é a pergunta. Essa pessoa que está presa por causa da justiça, né, criminal, também conta? Também conta. Pode ser um ato de misericórdia para com essa pessoa você ir visitá-la, né? Isso me traz na lembrança aquele homem que atirou no Papa João Paulo II, né? E que depois do Papa se recuperar, ele foi visitá-lo na prisão e foi perdoá-lo. Sim, é um ato de misericórdia você visitar, né? Lembrando que, por mais abjeto que seja o ato de qualquer homem, potencialmente, ao menos, a misericórdia de Deus sempre pode superar, né? Sempre pode superar. A gente nunca sabe, né? O carinho de uma pessoa que visita na prisão, se isso pode ter um efeito aí de mover aquela alma à conversão, né? Então, sim, se aplica a essas pessoas, sim. Merece muito a nossa oração também, sobretudo, né? Rezar por essas pessoas, né? Eu sei que alguns são muito difíceis, né? Eu estava conversando com um amigo que é defensor público, né? E ele falando, né, sobre esses moleques que são criados pelo tráfico, assim, vai, cara, Renato, às vezes é muito difícil defender esses garotos, porque você vai conversando com o garoto é mau. Você não vê ali um pingo de bondade, assim, mas há um pingo de bondade, né? Misturado com o joio, sempre tem um pouco de trigo, né? Quem é mal, absolutamente mal, é um demônio, né? Esse não tem um pingo de bondade nesse, né? Por mais mal que um ser humano pode ser nessa vida, ele não tem a maldade do demônio. Algo de bom sempre tem nele, né? O joio e o trigo, em geral, vêm misturados, né? Assim como é muito raro você ter uma pessoa que é totalmente boa, né? Algo de mal a gente carrega também dentro de nós, né? O joio e o trigo vêm sempre misturados, né? Então, sim. Tem ações, né? Eu nem sei direito da história, mas é um primo meu que é distante, que ele trabalhava nessa área e a função dele era mais administrativa, que era só dar aula. Porque o cara tá preso, mas ele vai aprender alguma coisa, até porque ele pode ser solto, ele pode isso perante a justiça, mas também ele pode se redimir, né? Pois é, não, e nisso, isso é algo real, né? Os críticos, né, do sistema penitenciário às vezes falam que ele não reabilita ninguém, né, que
como aquela música da Legião Urbana, né? Que o sujeito é preso e sai dali super bandido lá, o faroeste caboclo, né? Que a cadeia apenas deixa a pessoa ainda mais bandida, né? Muitas são as experiências, né? Tanto de católicos como de evangélicos, né? De grupos cristãos dentro dos presidiários, que às vezes o sujeito sai dali convertido mesmo, né? E muda de vida, né? Muito mais pela graça de Deus do que pelo próprio sistema em si, né? Então, são seres humanos que podem, né? Ainda que às vezes possa nos parecer improvável, né? É que nem a gente questionar como Zacarias. Não, nada é impossível para Deus, né? Então, pode converter inclusive esses corações, né? Então, resumindo, vamos nos preparar para a primeira vinda de Cristo. Alegre, né? Ainda que seja um tempo de penitência, né? É um tempo de penitência alegre, né? É diferente aí da quaresma, né? Então, tem esse lado também das cidades de luzes, né? Então, convido vocês mesmo a colocarem, né, as luzes nas casas, né? Prepararem a árvore de Natal, né? Oficialmente, eu sei que muita gente já até, inclusive na minha casa, né? Ontem eu fui ver paciente, quando eu cheguei em casa já estava a árvore de Natal pronta lá, que ela montou com as crianças de manhã. Mas, oficialmente, o momento de montar a árvore de Natal é o primeiro domingo do Advento, né? E ela vai até acabar o tempo de Natal com a festa de Reis, né? A Epifania do Senhor. Não, desculpa, com o batismo do Senhor. Então, animem a casa de vocês, coloquem as luzes, vivam um tempo de penitência, né? Falei da vigília, acordar um pouquinho, meia hora mais cedo, né? Acordar meia hora mais cedo para fazer oração, tá? Vou acordar meia hora mais cedo para assistir o final daquela série do Netflix que ontem eu fui dormir e não estava vendo. Não vale, tá? Pensa, né? Se algum amigo fala assim, pô, você vai acordar mais cedo para rezar? Tanta gente acorda mais cedo para cultivar um abdômen tanquinho, né? O cara acorda mais cedo para ir pedalar, né? Hoje em dia acho que está na moda no Rio de Janeiro, você sai na rua 5h30 da manhã, tem caravanas de bicicletas, o pessoal pedalando junto, né? Pô, se o cara pode acordar mais cedo para cultivar o abdômen tanquinho, por que eu não posso acordar mais cedo para rezar, né? Para fazer musculação no espírito, né? Então, coloca aí uma pequena penitência que não vai deixar você soberbo, né? Não vai passar a noite de quinta-feira em vigília, né? A não ser que você seja um santo de sétima morada. Coloca aí um pouco mais de dedicação à oração, um desapego de alguma coisa, prepara a casa, ensina o sentido do Natal para os seus filhos, que é algo que está se perdendo tanto, né? Você entra ali num Rio Design desse, né? Super decorado, não tem uma referência ao cristianismo, né? Tem ano que botaram um urso polar, botam lá um Papai Noel enorme, um monte de coisa, mas faltam referências cristãs, né? Então, que a gente resgate o sentido cristão, né? O meu consultório é lá no Shopping Vogue, né? E aí eu recebi um memorando lá que ontem já começou atividades natalinas. Então vai ter um teatro para as crianças, uma noite de Natal. Eu fiquei pensando, caramba, eu tô com medo de ver esse teatro, porque se eu levar as crianças para lá assistir uma referência a Jesus Cristo, eu vou sair de lá meio pé da vida, assim, né? Mas que a gente resgate, né, esse sentido cristão, né, desse tempo de espera, né, que a gente aplane o deserto para nos preparar para o Cristo que vem. Acho que a gente faz isso em todas as aulas, né? Acho que hoje vai ser o dia mais apropriado, né, nessa aula, para a gente se preparar para o Cristo que vem, que a gente relembre o momento que ele foi concebido na Anunciação, né? Vamos terminar aí rezando o nosso Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos.
Derramai, ó Deus, a vossa graça nos nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Eu falei dos 4 domingos, vai ficar um pós-aula, tipo quem vai embora do filme nos créditos, quem assistir no YouTube, já começou a oração do ano, então já acabou, vou parar. Né? Mas, pode sentar. Aquele pós-crédito, eu esqueci de falar uma coisa. 4 domingos. Vocês vão ver que existe uma tradição que a gente acende as velas do Advento. A coroa do Advento. Da coroa. Tem a coroa ali que tem 4 velas. Das 4 velas, 3 são roxas e uma é rosa. São as cores do Advento, né? Então, o primeiro domingo acende uma vela roxa, o segundo domingo acende outra vela roxa. O terceiro domingo é o domingo da alegria, é o domingo Gaudete, né? Esse Gaudium, a alegria, né? Em latim, pode ser Letícia também, mas chamado domingo Gaudete, domingo da alegria, porque é um misto da cor roxa, que é a cor dos tempos de penitência da igreja, né? A quaresma é o advento, a estola do sacerdote é roxa, os paramentos do altar são roxos, e nos tempos festivos é branco, né? No tempo pascal, no tempo de Natal. Então o mix do roxo com o branco dá o rosa, né? Então você vai ver que nesse dia os paramentos vão ser rosas, a estola do padre vai ser rosa, e muitos homens vão para a missa de camisa rosa. Não é obrigatório, claro, né? Mas quem quiser ir de rosa nesse dia é um dia que o rosa é simbólico, né? O domingo da alegria, né? O domingo Gaudete. E a cor da vela que vai acender nesse terceiro domingo é rosa também, né? E que o Advento ele vai ter essa separação em 2 metades, né? Vai ter uma metade mais, que a missa vai falar mais da segunda vinda de Cristo, mais do fim dos tempos, as leituras vão ser muito centradas nisso. E quando chegar na segunda metade do Advento, as leituras ficam muito focadas em Nossa Senhora, muito voltadas para a primeira vinda de Cristo, né? Terceira semana, cara. Isso aí. Ok? Vou fazer outra oração agora. Nós nos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Amém. Bom domingo.